Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, aos domingos à noite, esse tem sido o nosso tema, e nós chegamos no capítulo 7, a semana passada nós estudamos sobre os selos, e hoje então nós vamos estudar sobre os 144 mil. Este é o nosso seminário do Apocalipse, estamos estudando, e a pergunta que eu gostaria de iniciar fazendo para você é: quem são os 144 mil e a grande multidão? Quem são? Quem são? Os 144 mil é diferente da grande multidão? Os 144 mil, eles são especiais, mais especiais do que a grande multidão? São estas respostas que nós vamos buscar aqui. Além disso, o número 144 mil, ele é um número literal ou ele é um número simbólico? Será que apenas 144 mil pessoas serão salvas? E há denominações por aí que dizem que eles são os 144 mil e que apenas eles serão salvos. Ora, será que a gente consegue coadunar essa ideia com a Bíblia? Será que a Bíblia diz isso? É o que nós vamos descobrir nesta noite, nessa viagem que faremos. Então vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos começar lendo, vamos ler primeiro o verso 4, depois o verso 9, e vamos ter uma ideia da visão que João tem, daquilo que ele vê, daquilo que ele ouve, e aí então vamos começar a nossa explicação desse texto. Apocalipse capítulo 7 e o verso 4 diz o seguinte: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E agora, preste muita atenção, porque nós começamos o texto, e o texto diz, então ouvi. O texto, o verso 4, começa com João ouvindo o número dos que foram selados. E olha agora, capítulo 7 e o verso 9, capítulo 7, verso 9, depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Vocês viram a diferença? No verso 4, João, ele ouviu o número dos que foram selados. Agora, aqui no verso 9, ele vê uma grande multidão. Guarda esta informação, elas são importantes para nós. Vamos começar primeiro respondendo a pergunta: os 144 mil é um número literal ou é um número simbólico? Afinal, de fato serão apenas 144 mil pessoas salvas ou é apenas um número simbólico? E eu quero ler com você, capítulo 7, a partir do verso 1, que diz o seguinte: depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, verso 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Quando você lê essa introdução, todos os textos aqui, eles estão escritas de forma simbólica. Ora, todo esse início aqui não é literal. O que nós lemos aqui é simbólico. A mesma coisa acontece com a passagem paralela, porque os 144 mil aparecem aqui em Apocalipse capítulo 7, mas eles também aparecem em Apocalipse capítulo 14. Vamos dar uma olhadinha?
Capítulo 14 agora, e eu vou ler com você a partir do verso 1. Diz o seguinte: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Verso 4. Esses são os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, eles não têm mácula. A introdução, tanto do capítulo 7 como do capítulo 14, sobre os 144.000, toda essa introdução, a linguagem usada é uma linguagem simbólica. Ora, querido, se é uma linguagem simbólica, o número 144.000, ele também é simbólico. Porque quando nós interpretamos um texto, nós não podemos correr ou cometer o erro de interpretar uma coisa como sendo simbólica e uma outra coisa sendo literal dentro do mesmo texto. Então, se as introduções aos 144.000, elas são simbólicas, o número, o valor, ele também é simbólico e aponta para a totalidade do povo de Deus. Entre os adventistas do sétimo dia, há pelo menos 2 pontos de vistas a respeito dos 144.000 e a grande multidão, sobre a identidade deles. O primeiro grupo, dizem que os 144.000 e a grande multidão são o mesmo grupo. Bom, eu partilho dessa ideia e vou seguir mostrando para você que de fato é o que mais faz sentido. Mas há um outro grupo, o outro grupo diz que os 144.000 são numerados, a grande multidão não. O primeiro, os 144.000, sendo as primícias de Deus e do Cordeiro, e o segundo, a grande multidão, todos os santos de todas as eras. Então, há dois pontos, ou 2 formas de interpretar os 144.000 e a grande multidão. A primeira é que os 144.000 e a grande multidão são o mesmo grupo. O segundo grupo diz que não. Os 144.000 é um grupo e a grande multidão um outro grupo, separados. O que esses 2 pontos eles têm em comum é que eles concordam que os 144.000 são os santos que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Então, isso é um ponto de concordância entre essas 2 visões. Então, tantos que creem que os 144.000 e a grande multidão é apenas um único grupo, visto de uma perspectiva diferente, como os que separam esses 2 grupos, eles concordam. Ora, os 144.000, eles são a última geração viva dos salvos por ocasião da volta de Jesus. Então vamos entender o contexto, vamos ver o que está acontecendo, vamos relembrar um pouquinho da semana passada, quando nós estudamos sobre os selos, e aí vamos entrar aqui para ver o que está acontecendo. Lembra, quando você tem uma dificuldade em entender um texto, leia o que vem antes, leia o que vem depois. O próprio contexto, às vezes, resolve esse problema que às vezes a gente não consegue interpretar. E eu quero voltar com você a Apocalipse capítulo 6, para ler o verso 15, o verso 16 e o verso 17. Amém? Achou aí? Você nem está procurando, né? Eu estou te vendo, hein? Estou brincando. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 6, verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos
E todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Verso 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Olha como termina o capítulo 6, verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Uau, olha o texto. Há um grupo de pessoas que quando vem Jesus nos ares, eles se escondem, pedem para que as pedras caiam sobre eles, porque eles não podem contemplar a glória de Deus, porque Jesus não vem como homem, ele vem como Deus. E agora a pergunta que eles fazem é exatamente essa: quem pode sobreviver? Porque chegou o grande dia da ira deles. Ora, o capítulo 7, verso 4, responde essa pergunta. Então, quem é que pode suster-se? Quem é que pode sobreviver ao grande dia da ira de Deus? Capítulo 7, verso 4. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Ora, Apocalipse capítulo 7 responde à pergunta feita em Apocalipse 6,17. Quando nos diz que os 144.000, eles serão capazes de sobreviver, de suster-se, justamente no dia da ira deles. O capítulo 6 termina com essa pergunta: quem poderá subsistir no dia do Senhor? Essa é a pergunta. E a resposta? Qual é a resposta? Os versos anteriores diz quem não é capaz, ou aqueles que não são capazes de subsistir a esse dia. Já o capítulo 7 aponta exatamente para aqueles que podem subsistir a esse dia. Ora, e quem são eles? São os 144.000. Lembra? Eles também receberam o selo de Deus. Esses podem sobreviver. Apocalipse 7. Então responde, portanto, a pergunta feita, quando nos diz que apenas os 144.000 é que podem subsistir no dia da ira deles. Querido, por ocasião da volta de Jesus, então, os que não foram selados, os que não receberam o selo de Deus, eles fogem para se esconder. Eles pedem para que as pedras caiam sobre eles. Eles não podem contemplar a Deus. Quem é que pode subsistir nesse dia? Apenas aqueles que receberam o selo de Deus. Amém? Apenas aqueles que foram selados. E João vê uma grande multidão que recebeu o selo. Então, qual é a relação entre a grande multidão e os 144.000? São dois grupos diferentes de pessoas? Ou um mesmo grupo com nomes diferentes? Eu já mencionei para você a minha ideia, a minha opinião, e não é só a minha ideia, não é só a minha opinião. A aula de hoje está baseada no artigo escrito pelo pastor e doutor Eckhard Miller, e eu apenas estou reproduzindo o artigo que ele escreveu, e eu entendo que para mim faz muito mais sentido os 144.000 e a grande multidão ser o mesmo grupo de pessoas. Então, vamos bem devagar agora, vamos responder a isso. Lá no início, no capítulo 4, João ouviu o número dos que foram selados. E quantos eram? Quantos eram? Está baixo. Está muito fraquinho. Fala mais alto aí, me ajuda. Quantos? Exato, 144.000. No verso 9, ele vê a multidão. E quando ele vê, ele diz que era uma grande multidão. Ora, isso aconteceu já, exatamente a mesma coisa no Apocalipse. Capítulo 5, verso 5.
A gente já estudou isso. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o selo e os seus 7 selos. O verso 6 diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos em pé, um cordeiro como tendo sido morto. Percebe? É a mesma coisa. Ele ouviu de um ser vivente que era o leão da tribo de Judá. E quando ele olha, ele vê o quê? Um cordeiro. Agora, o leão e o cordeiro não são a mesma coisa? Não são a mesma pessoa? Não representam os dois o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele apenas ouviu e depois ele viu. É a mesma dinâmica aqui dos versos. Em Apocalipse 7:4, João ouve o número dos selados. Mas no capítulo 7, verso 9, ele vê. E é uma grande multidão. Os 144.000 e a grande multidão compõem o mesmo grupo, visto de perspectivas diferentes. Mas são o mesmo grupo. Outro detalhe. A resposta, lembra, o capítulo 7, ele está respondendo a pergunta que é feita no final do capítulo 6. No dia da ira deles, quem é que pode subsistir? E a resposta é dada no capítulo 7. Então, quem é que pode sobreviver? Os 144.000, como também a grande multidão. Leiam o texto. São os 144.000 e também o quê? A grande multidão. E por que os dois? Ora, porque os dois foram selados. Então, a resposta ao capítulo 6, quem é que pode subsistir? Ora, é os 144.000, é a grande multidão, porque eles são o mesmo grupo, eles foram selados, e eles então podem subsistir ao grande dia da ira de Deus. Há um outro argumento. Os 144.000, como a grande multidão, eles passam por dificuldades, por tempos difíceis e por perseguições. Os 144.000 são selados antes de soprarem os ventos e têm de suportar dificuldades que vão vir a seguir. A grande multidão diz que vem da grande tribulação. Ora, tanto os 144.000 como a grande multidão, eles passam pelo mesmo tempo de prova. Mas há um outro argumento. Os 144.000 são a igreja de Deus no tempo do fim na terra, enquanto que a grande multidão é a igreja do tempo do fim no céu. Viram? Quer que eu leia de novo? Os 144.000 são a igreja de Deus no tempo do fim na terra. A grande multidão é a igreja do tempo do fim no céu. É o mesmo grupo. Os 144.000 são a plenitude da igreja militante de Deus no tempo do fim. A grande multidão é a igreja do tempo do fim, depois da grande tribulação. E há um último argumento. Tanto os 144.000 como a grande multidão, os dois grupos que eu estou mencionando, estou dizendo para você, estou sugerindo para você, é o mesmo, eles servem a Deus. E você pode ler isso em Apocalipse 7:3 e Apocalipse 7:15 e em Apocalipse 22:3. Tanto os 144.000 como a grande multidão, eles servem a Deus. Eles são servos de Deus. Então, parece melhor compreender dos 144.000 e a grande multidão como sendo o mesmo grupo. João ouviu 144.000. Quando ele olhou, era uma grande multidão. Agora, o capítulo 7, quando ele começa a mencionar sobre as tribos, e quando João ele tem a visão ali,
São 12 tribos. São 12 mil de cada tribo, para dar os 144 mil. Só que a forma como João lista aqui as tribos, elas são diferentes. Na lista, ou nas listas do Antigo Testamento, nós encontramos 12 tribos, além da tribo de Levi. A tribo de Levi foi separada para o ministério no santuário. Então, a tribo de Levi, ela não era contada como uma das tribos. Então, eram 12 tribos, mais a tribo de Levi. E como se chegou no número 12, pastor? Ora, a tribo de José, ela foi dividida em duas. Os dois filhos de José. Você sabe? Manassés e Efraim. Muito bem, são 12. Agora, a numeração aqui do capítulo 7, ela é muito incomum. Por quê? Não aparece a tribo de Dan. Não aparece. Pode ler aqui. Não aparece a tribo de Dan. Outro detalhe. Não aparece também a tribo de Efraim. Não aparece aqui. E o mais curioso é que a tribo de Levi, ela é contada como sendo uma das 12 tribos. Em nenhum outro lugar, querido, do Antigo Testamento, nós temos essa disposição aqui, ou essa contagem, essa numeração das tribos. O que isso sugere então, pastor? Se essa lista não é encontrada em nenhum lugar no Antigo Testamento, é mais um indicativo então, de que os 144 mil, ele é um número simbólico, e não um número literal. Agora, há um outro detalhe quando a gente estuda aqui os 144 mil. Por exemplo, não existem mais as tribos de Israel. Se você pegar as tribos do norte, elas se misturaram. Não existe mais. E mesmo as tribos do sul, não existe mais. Então, hoje, quem são as tribos? Ou como são representadas as tribos de Israel no Novo Testamento? No Novo Testamento. E eu quero ler com você Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, e eu estou caminhando para o final já. Romanos 4, verso 11 e o verso 12, que diz o seguinte: E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Presta bem atenção no texto. Ele recebe a justiça da fé antes de ser circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse também atribuída a eles. Lembra, Paulo chega a dizer, Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Olha o verso 12. Ele também é o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Romanos capítulo 2, vamos bem devagar. Romanos capítulo 2, verso 28 e o verso 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Olha o que Paulo está dizendo. Judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. E aí nós temos um detalhe muito interessante. No Novo Testamento, os filhos de Abraão não se restringem
a seus descendentes literais, mas inclui todos os verdadeiros crentes. Foi o que a gente leu no capítulo 4. Os judeus espirituais são o povo cujo o coração foi circuncidado pelo Espírito Santo. Os 144 mil são essas pessoas. Cristãos verdadeiros. Pessoas que o coração foi circuncidado pelo Espírito Santo. Querido, os 144 mil forma a última geração viva por ocasião da volta de Jesus. Eu não tem como eu falar desse assunto. Esses dias eu tenho falado muito da minha mãe, né? E de novo, eu vou fazer referência a ela. A minha mãe tinha um desejo no coração. Mesmo nos últimos dias, antes dela falecer, quando ela tinha um pouco de consciência e conseguia falar, e que eu perguntava para ela se ela queria orar, e ela orava, e ela pedia para que Deus conservasse a vida dela, porque ela queria fazer parte desse grupo. A última geração viva por ocasião da volta de Jesus. Nós entendemos que muitas pessoas não vão suportar as dificuldades, as tribulações, as perseguições desses dias. E que Deus, na sua misericórdia, Ele vai permitir que essas pessoas, elas sejam levadas, elas morram antes disso. Mas esse era um sonho da minha mãe, que não se concretizou. Porém, segundo o nosso estudo, segundo a nossa compreensão, a grande multidão e os 144 mil, eles são a mesma coisa. Querido, você que está me ouvindo hoje, você vai fazer parte da última geração viva por ocasião da volta de Jesus, apenas se você for um cristão verdadeiro e se o seu coração for circuncidado pelo Espírito Santo. E o que é isso, pastor? Ter o coração circuncidado pelo Espírito Santo é, sem dúvida, ter recebido a chuva serôdia. É ter sido batizado com o Espírito Santo. Querido, nós estamos enfrentando um momento da história do nosso planeta, do nosso mundo, que até os não crentes, eles estão dizendo que nós estamos chegando no tempo final das coisas. Até aqueles que não creem em nada, eles estão dizendo, olha para o mundo, olha a situação do mundo, olha as coisas. E eles estão dizendo, o negócio está indo para o final. E eu quero perguntar para você, você vai ficar brincando de ser crente até quando? Você vai ser um crente de mentira até quando? Olha para as coisas que estão acontecendo, querido. E hoje você e eu, nós temos que tomar uma decisão ao lado da verdade. Nós temos que terminar essa live com a certeza de que o nosso coração não é nosso, mas é de Deus. Sabe por quê? Quem é que vai sobreviver ao grande dia da ira de Deus? Quem? Aqueles que receberam o selo de Deus. Aqueles que foram selados. Crentes verdadeiros, corações circuncidados pelo Espírito Santo.
Cristo foi preparar um lugar. Há um lindo país. Diferente de tudo o que você e eu temos visto e vivido aqui. Ele disse, eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei. Eu vou chamar a Priscila. E ela vai cantar mais um hino. Enquanto ela estiver cantando essa música, enquanto você ouve essa melodia, eu queria que você fizesse a sua oração. Eu queria que você entregasse o seu coração para Deus. Que você fosse um crente de verdade. Que você deixasse de ser uma farsa. Mas que a sua conversão, ela seja legítima. Ora, pastor, e como isso pode acontecer? Salvação, conversão, é um milagre. É um milagre. E pode acontecer hoje. Enquanto você ouve esse hino que fala exatamente de um lindo país que Deus foi preparar, um país que não tem nada a ver com aquilo que nós temos hoje. E se você quer, naquele grande dia, fazer parte dos salvos, enquanto você ouve essa melodia, entrega seu coração para Deus e escreve aqui para mim: eu quero, pastor, eu quero fazer parte dos salvos. Escreve aqui. Sabe que todas as vezes quando termina uma transmissão, eu olho isso daqui, eu oro. E se você quer fazer parte dos salvos, escreve aqui nos comentários: pastor, eu quero. Eu quero. E no final eu vou orar por você. Nas terras de além, cheio de flores de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas, nem mais dor, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas nações tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar
Amém? Eu também quero. E muitos aqui escreveram que também querem. Por isso que, nesse momento, eu quero orar por você. Não sei aonde você está, se é possível, mas se você puder fechar os seus olhos, eu quero interceder diante de Deus por você. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de conhecer a Tua palavra, de estudar a cada dia. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos ilumina, nos dá entendimento. Obrigado porque nós temos a certeza da Tua volta. Obrigado porque, através da impressão que hoje nós tivemos, da leitura da Tua palavra, da pregação da Tua palavra e do poder do Teu Espírito, nós estamos decidindo que nós queremos fazer parte dos salvos. Obrigado porque a Tua graça nos alcança. Obrigado porque a Tua graça nos perdoa, nos transforma, nos salva. De fato, Pai, há um anseio no nosso coração de um dia estarmos longe desse mundo, cheio de pecado, cheio de coisas ruins, doenças, maldade do ser humano, enfim, tanta coisa ruim que nós vimos, que nós presenciamos todos os dias. Por favor, Pai, volta logo. A Tua palavra fala que os últimos dias, os últimos acontecimentos, eles seriam rápidos, que os tempos seriam abreviados, e nós estamos clamando para que a Tua palavra se cumpra. Senhor, abrevia os tempos e volta logo. Nos salva, Senhor Deus, deste mundo. Por favor, visita cada lar, cada pessoa que está assistindo essa live, que vai assistir no futuro essa live. Derrama a Tua bênção, Teu perdão, a Tua graça. Abençoa os nossos lares, abençoe a nossa casa, Pai, e nos fortaleça cada dia mais nos Teus caminhos. É a bênção que nós suplicamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.